Ai, que vergonha desse aqui. Oi, eu sou a Daniele Bárbara, a pessoa por trás do Lulu Studio, tudo bem com vocês? Eu andei postando alguns vídeos sobre aquarela aqui no canal e vocês me pediram pra ver as minhas aquarelas, então eu decidi fazer um videozinho que é mais ou menos assim, tipo, mostrando as minhas aquarelas antigas e mais 3 dicas de aquarela. Bom, os primeiros desenhos que eu vou mostrar, eu procurei aqui uns desenhos bem antigos pra ver o que eu achava. E as coisas mais antigas que eu achei foram alguns desenhos que eu fiz na época da faculdade. Eu falei pra vocês já. Meu primeiro contato com aquarela foi na época da faculdade, na matéria de técnicas de representação. E eu achei alguns desenhos, olha, tipo como este, por exemplo. Junto com esses desenhos que eu tenho vergonha de mostrar, tá a minha primeira dica. Comece sem pretensão. Se você sonha em um dia trabalhar com isso é maravilhoso. Mas comece sem pretensão, comece se divertindo fazendo aquarela. E eu não tinha pretensão de ser ilustradora, nada desse tipo. Eu fazia aquarela na faculdade porque era um requisito que eu precisava cumprir. Então eu não tinha pretensão, então eu acabava me divertindo um pouco, olha. Os meus desenhos não eram nada originais, na verdade as posturas e os croquis que eu fazia eram basicamente quase todos inspirados em alguma ilustradora de moda famosa da época, isso lá em 2000. E às vezes eu repetia a mesma postura, olha, tá vendo? É o mesmo desenho, só que uma eu pintei com aquarela para fazer uma transparência aqui na blusa. A outra eu usei marker e aqui pastel seco para fazer como se fosse uma pele, assim. Aí eu tinha, por exemplo, algumas outras aquarelas, olha, isso aqui é uma aquarela também. Eu tentei fazer luz, né, no vestido, essas coisas. Não tá bom, gente, é bem ruim, aliás. Aí tem alguns lápis de cor, algumas coisas aqui que eu não vou mostrar muito. Aqui tem uma outra aquarela. O que eu tava tentando era representar um cetim nesse vestido. Acho que não funcionou, não ficou bom, sabe? Não sei. Gente, eu não era muito boa nisso, né? Aqui tem uma outra aquarela. Eu gostava de fazer a pele dos meus croquis em aquarela, porque eu achava que eu conseguia achar um tom bom de pele, mas era bem simples, assim, acho bem fraquinho, né? Aqui mais uma tentativa de representar um vestido, uma coisa assim. Eu tenho aqui, né? Eu peguei os desenhos que eu tinha feito na faculdade e coloquei num espiral uma maneira de guardar isso e não perder. Então, né, junto com esses desenhos que eu tenho realmente vergonha de mostrar, fica a minha primeira dica: comece sem pretensão, porque às vezes uma coisa que você acha que você não tem menor talento ou não vai gostar de fazer acaba virando uma paixão depois, né? A segunda dica é: tente achar um estilo. Quando eu comecei a brincar com aquarela lá em 2009, comecei a postar algumas coisas no Flickr, eu fazia umas aquarelas nesse estilo aqui, olha. Geralmente a temática era algum conto de fadas, que é um tema que eu gosto bastante até hoje. E eu tentava fazer uma composição clássica de elementos, mas assim, uma coisa que eu fazia em todos os meus desenhos era representar algum tipo de textura fazendo esses quadradinhos, assim. Fiz aqui, né, a torre da Rapunzel e os tijolinhos eu fiz os quadradinhos em aquarela, né? Então aqui tem um desenho. Depois eu fiz um desenho da Chapeuzinho Vermelho e a estrada que ela estava seguindo, também fiz os ladrilhinhos com esse tipo de quadradinho. E depois eu fiz a Dorothy do Mágico de Oz e Yellow Brick Road, né, a estrada de tijolos amarelos, também nesse estilo com os quadradinhos. Mas se vocês prestarem bastante atenção, não tem muita personalidade. Depois eu comecei a usar essa técnica para tentar expressar outras coisas através dela. Então eu fiz alguns desenhos abstratos,
estudando cor e vendo como usar essa coisa de misturar as cores na aquarela. Aí eu tentei uma vez fazer uma matriosca usando essa técnica, que ficava uma coisa meio parecida com um mosaico, sei lá, mas não gostei muito do resultado, assim, sabe? Ó, aqui eu fiz a casa da bruxa e eu fiz os tijolos, né, tipo, nesse mesmo estilo, deixando um espacinho entre os quadradinhos. Sei lá, eu não tenho tanto orgulho desses desenhos, mas eu também não chego a ter vergonha deles, como os da época da faculdade. Mas eu tava tentando, sabe? Eu tava tentando achar um estilo que representasse o meu jeito de pintar e que, né, tipo, tivesse a minha cara. E depois de um tempo tentando representar esse estilo, eu fiz um primeiro desenho de um bicho, que foi aqui, olha, um flamingo. Eu achei que era uma composição fácil de ser feita, o pescoço de um flamingo e tal. Então eu fiz esse desenho e eu gostei bastante de fazer o flamingo, achei as cores bonitas e gostei de fazer bicho. E decidi fazer mais alguns bichinhos, assim, sabe? De tentar. Então eu cheguei num estilo que eu acho que é o mais próximo que eu já tive de ter um estilo. E aí vem a minha terceira dica. Faça uma série de ilustrações com o mesmo tema. Só assim você vai ser capaz de entender se você realmente gosta daquilo e daquele jeito de pintar. Então eu comecei a fazer alguns bichinhos e é sempre assim, o bichinho, né, tipo, meio solto no meio da folha de papel e sempre uma carinha simpática, assim, sabe? Então eu fiz uma girafinha nesse estilo. Aí eu fiz uma coruja vestida de raposa. Olha, se vocês olharem, é uma coruja, ela tá fantasiada de raposa. E depois eu fiz coruja. Eu já fiz umas 3 ou 4 corujas, mas algumas eu já vendi, então eu não tenho aqui mais. E já fiz pavão. E depois aqui tem um outro passarinho, que é uma tentativa também. Essas dicas eu acho que são importantes, sabe? É legal a gente tentar estabelecer alguns parâmetros racionais para uma coisa que é considerada instintiva e artística, que é pintar, porque isso ajuda você a desenvolver e tentar achar uma maneira sua de fazer as coisas, né? Gosto bastante. O meu desenho favorito de todos é a corujinha, não, é a girafa, porque de alguma maneira eu consegui usar na girafa aquele mesmo sisteminha que eu fazia lá nas estradinhas de tijolo dos meus desenhos de conto de fada para fazer as manchinhas da girafa. E eu fiquei bem satisfeita com o resultado, assim, eu fiquei bem satisfeita com ela. Eu nunca emoldurei, mas eu acho que agora pro quarto dos dois, porque o Joaquim e o bebê número 2 vão ficar no mesmo quarto, eu acho que eu vou finalmente emoldurar os meus bichinhos e colocar na parede. Bom, vocês pediram pra mostrar alguns dos meus desenhos. Isso é o que eu achei aqui, assim, né, tipo, mais fácil aqui no ateliê. O que vocês acharam? E essas 3 dicas que eu dei? Eu acho que essas 3 dicas podem ajudar vocês a desenvolver melhor a técnica da aquarela e eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo se vocês tiverem gostado, comente aí comigo se alguma coisa que eu falei aqui, eu mostrei, pode ser útil para vocês. Eu vou ficando por aqui. Tchau!